estava lendo uma palavra em Coríntios, 1 Coríntios 13, o último versículo que diz assim, que agora o que permanece são a fé, a esperança e o amor. Olha lá, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses, qual é? É extraordinário. O amor é maior ainda do que a fé e do que a esperança. É. Porque quando Jesus deu a vida por mim e por você, foi por amor que ele fez. Ou ele tinha esperança que nós retribuíssemos? Não, claro que não. Alguma coisa que eu e você possamos fazer que paga aquilo que Deus fez por nós? Então ele fez por amor. Eu e você fazemos muitas coisas por causa da esperança. Não é verdade? E outras por causa da fé. É válido isso. Mas quando fazemos por amor, Deus se manifesta de tal maneira na nossa vida. Você pode fazer pela fé, pela esperança. É claro que todos nós temos esperança. E temos que tê-la. Só que fazer por amor, viver por amor, isso significa não esperar nada de recompensa, nada em troca. Mas aí é que ela vem mesmo. Aí é que a recompensa vem. Quando Jesus fez por nós, ele fez por amor. Nesse exato momento, Jesus está vendo uma multidão reunida, adorando o nome dele, o servindo. Manifestando a fé. O que Deus espera de nós? Da humanidade, né? Tem muita religião no mundo, não tem? Você conhece algumas, não conhece? Qual delas será a religião oficial de Deus? Nenhuma, nenhuma. Deus pertence a qual dessas religiões? Nenhuma também. Deus não é Deus de religião, Deus é Deus de gente. Deus não está preocupado com a religião. Em Deuteronômio capítulo 30, ele diz assim, corta lá por favor. A vida ou a morte. A vida ou a morte. Só tem esses dois também. Essa história de purgatório, sala de espera. Tem muito pregador que fala, existe uma sala de espera, um estágio, né? Não, isso é conversa. Só tem esses dois, a vida ou a morte. O bem ou o mal. O céu ou o inferno. Não tem antessala, não. Não. Deus propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, está diante de nós, diante de você, de todos nós. E todo mundo tem oportunidade. Ninguém morre sem oportunidade, não. Todo mundo tem oportunidade. É que às vezes você questiona, será que aquele parente meu teve oportunidade? Teve sim, você não viu, mas ele teve.
Todo mundo tem. Deus é justo, é fiel e é capaz. Então, mesmo que eu e você não saibamos, mesmo que eu e você não tenhamos conhecimento, todo mundo recebe oportunidade de Deus na vida. Todo mundo recebe. E ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Tinha mais de 30 indivíduos, 30 homens aqui, que estavam no mal. Estavam caminhando para onde? Para a morte. Deus não obriga ninguém a nada, não. Livre-arbítrio, olha só. Também não põe nenhum fardo que não possamos carregar. Esse negócio de ficar inventando. Porque eu vou inventar para quê? Para que eu vou inventar? Se o que a palavra diz é isso, Deus propõe a vida e o bem, a morte, você escolhe para onde você vai. O caminho é você que escolhe, Deus coloca ali na sua frente. Foi isso que foi apresentado a esses homens. Se amanhã ou depois algum deles quiser voltar para a vida do crime, ele já sabe que vai caminhar para a morte. E não é morte física não, hein? Isso aí todos nós vamos passar. É a morte eterna. É a morte que não tem volta. Que não tem volta. Porque Jesus não morreu na cruz para você viver 70, 80, 100. Ele morreu para você viver eternamente. Um empresário americano muito rico foi acometido de uma doença, de uma enfermidade. E a junta médica dele disse, a junta médica, se fizermos tais procedimentos, tratamentos, você vive mais uns 10 anos. Do contrário, você já vai morrer. Ele falou, quanto é que custa? Vai custar uns 5 milhões. Ele falou, pois eu vou dar 10 milhões para viver mais 10 anos. O sujeito pagou. E ele nem sabe se não tem garantia. Mas o que os médicos disseram. Ele deu 10 milhões de dólares para ver se vive mais 10 anos. E Jesus propõe a vida eterna. De graça, só reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Veja como as pessoas gostam da vida e não sabem o que é vida. O sujeito pagou 10 milhões de dólares para ver se vive mais 10 anos. E nem tem garantia, não. Vai que os médicos realmente consigam, através de tratamento, prolongar. Mas ele sai com o avião dele e o avião cai. Assim vão os 10 contas. Você entendeu o que eu falei? Quem garante? Aí o Valdemiro paga 10 milhões para viver mais 10 anos. Sai com um carro ali, vem uma carreta e passa em cima do Valdemiro. Quem vai me devolver o dinheiro? Vai devolver como também? Então, quem tem garantia? A única garantia que eu e você temos é que se reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, não vamos morrer nunca mais, vamos viver eternamente. Essa é a única garantia que temos. Então a proposta dele está diante de nós.
a vida e o bem, a morte. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, olha o mandamento qual é, a igreja. Que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la, para possuí-la. Deus promete multiplicar com qualidade de vida. Não se iluda, porque o que hoje é seu amigo pode não ser amanhã. O que ontem era já não é hoje. Falei alguma besteira? Sabe que eu já tive amigos na minha vida que eu comentava com a bispa assim. Eu falava, esses aí, bispa, esses aí, Francileia, nunca vão deixar de ser nossos amigos. Hoje, alguns dos processos que eu enfrento vêm deles. Eu cheguei à conclusão que a única garantia que eu tenho mesmo é daquele que, sem precisar de nada meu, deu o que tinha de mais precioso por mim, a vida. E a mesma coisa com você. Então não vale a pena você abrir mão da fé, da esperança e do amor a Deus por causa de algum projeto, de alguma amizade. Não. Por causa do amor do homem, da mulher. Não. Não vale a pena. Você não pode abrir mão. Você pode viver a sua vida, conciliar, priorizando sempre o amor a Deus acima de tudo. Porque a proposta que ele faz, ele quer ser amado mais do que você ama, mais do que a sua mulher, do que o seu marido, do que os seus filhos. É isso que ele quer. Deus quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deus não quer colocar você contra a sua família, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Porque Ele é a razão da sua existência, você só existe por causa dEle. Eu e você só existimos por causa dEle, igreja. Só por causa dEle. Então, nada vale a pena se a nossa aliança com Deus for quebrada. A proposta dele é essa: a vida e o bem. A morte, a vida e o bem significa ter qualidade de vida aqui na terra e viver eternamente. A morte e o mal significa viver escravo dos problemas de Satanás, e ainda morrer e ir para o inferno. Não tem amizade que te livre, não tem carteirada, não tem nada que possa livrá-lo. Ninguém. Só quem pode te livrar é você entender, fazer como o Nabucodonosor, né? O Nabucodonosor, ele cresceu tanto. Quem projetou o Nabucodonosor, você sabe, não? Foi Deus, mas ele não sabia, ele sabia? Não. É tão difícil isso. Eu já levei muita bronca
por falar com grandes autoridades, que eles são projetados por Deus. Ninguém tem recursos próprios, não. O médico foi projetado por Deus. Toda a ciência. O sujeito inventa. Tem algumas invenções que eu e você, quando paramos para analisar, a gente fala, puxa, que sujeito inteligente. Você quer ver você ficar impactado, é começar a analisar essa coisa de internet. Tanta coisa que as pessoas criam. Eu me lembro que, para fazer uma transmissão, por exemplo, a primeira Copa do Mundo que foi transmitida, o sufoco, né? Pela televisão. Hoje, tem um parente seu lá na China, ele liga o celular e a câmera, e você vê a pessoa, ela te vê e fala, que transmissão é essa? Aí você fala, meu Deus, que inteligência. Não. Como Deus projeta as pessoas, assim que eu vejo. Eu não dou glória para ninguém nisso aí. Você fica imaginando, como é que o sujeito inventou isso? Conversa com esse pessoal de televisão aí, para você ver o trabalho que dá. Transmitir um culto ao vivo, aí você liga o celular e vê lá o seu filho, o seu pai, sua mãe, ele vê você. Você sabe o que é isso? Eu lembro, eu sou do tempo do Ikegami, do Matic, né, Silvio? Era difícil para transmitir alguma coisa. Aí você fala, que sabedoria, que inteligência. Não. Como Deus investe no homem. E a prova de que é Deus que investe, que um desses autores dessas façanhas, um dia desses aí, escreveu que comprou tudo que podia, ou quase tudo, ele disse. Comprou a cama mais, achou que tinha comprado para a suíte dele a cama mais cara do mundo, mas percebeu depois que a cama mais cara era do hospital. E morreu de câncer. Sabe de quem que eu estou falando? Que o sujeito fez tudo isso e não pode acrescentar. Você acha que um homem rico como ele podia, tinha recurso para comprar o que quisesse, mas nem podia comer. Você acha que se alguém dissesse para ele, olha, para você viver mais 5 anos, você vai gastar 1 bilhão de dólares. Você acha que ele não investiria? Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Eu e você somos vulneráveis. Somos carne. E o que Deus conta em você não são os canudinhos que você tem. Não, Deus deve se orgulhar de mim porque eu tenho 5 faculdades. Deus deve se orgulhar de mim porque eu vou nas favelas, nos hospitais, porque eu faço isso. Não. Deus, o que eu vi até hoje na Bíblia, eu já vi Deus se orgulhar de pessoas, mas eu nunca vi Deus se orgulhar daquele que venceu uma guerra, que conquistou uma cidade, que conquistou uma nação. Eu nunca vi. Mas eu já vi Deus falar com orgulho. E falou com Satanás. Satanás se apresentou. Ele está vindo de onde, Satanás? Eu estava lá na terra, perturbando lá. Esse perturbando é por minha conta. É o que ele faz, né? Não é isso que ele faz? Ele ajuda? Eu que não quero a ajuda dele. Estava lá, fazendo lambança. E pelo jeito ele está trabalhando bastante esses dias aí, né? Aí Deus, cheio de
orgulho, orgulho no bom sentido da palavra, de alegria. Falou, você andou por lá? Andei, sim, senhor. Você viu o meu servo Jó por lá? Vi. Você viu como é que ele me ama? Deus não vai se orgulhar de você se você conquistar a cidade de São Paulo, o Brasil, a América. Não. Deus vai se orgulhar de você se você amá-lo com todas as suas forças. Com todas as suas forças, Ele vai se orgulhar de você. E você vai ser referência. Você vai ser referência. Deus falou que achou o Davi, que era um homem segundo o coração dele, o amor que ele tinha. Davi era homem, pecou. Só que ele amava a Deus com tanta força, com tanta força. E isso é o que marca, isso é o que conta. Você está pensando o quê? O sujeito inventou o avião, inventou o telefone, inventou a televisão, inventou a internet. Não, inventou nada. Isso aí é Deus investindo nas pessoas, é Deus que inventa tudo, já tem tudo feito. Ele só aponta, é você que vai lançar isso aí, você que vai fazer aquilo outro. Mas só tem uma coisa que marca no coração de Deus, é o amor que você tem por Ele. Ou não. Se você amar Deus, isso aí vai marcar, você vai estar no memorial dele. Mostra lá o memorial. E ai daquele que se levantar contra você que ama a Deus. Ai daquele. Olha lá. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu. Traduzindo, os que amam a Deus. Você pensa o quê? Que esses que saíram do crime, das drogas, o Valdemiro vai mantê-los fora do crime? Claro que não. A amizade com o Valdemiro? Não. Mas se eles amarem a Deus, nunca mais serão escravos. Você pensa que o Valdemiro pode mudar a sua vida? Claro que não. Claro que não. O Valdemiro também sofre, chora. Valdemiro erra que nem você, mas Valdemiro ama a Deus. É o que conta. É o que conta. O que te aproxima mais de Deus? O que traz você? Não, você não precisa responder, porque você me perdoa, mas eu não concordo com você, não. Deveria ser. Quer dizer que você veio, você que falou? Quem foi que falou que é o amor? Você veio para a igreja, você veio para Deus porque ama a Deus ou porque quer ser curado de alguma coisa? Não responde, não. Se você veio porque quer ser curado, então quem te trouxe foi a esperança ou a fé. E é válido. É válido. Mas o que deveria ser o elo de ligação do homem para com Deus é exatamente aquele que prevalece, o que é maior de todos, o amor. Porque quando eu e você estamos necessitados, a gente é mais frequente, nós somos mais frequentes nas orações, nos jejuns, nas reuniões. Quando a coisa começa a sobrar na nossa vida, a gente se distancia mais. Vai na igreja de vez em quando. Observa. Quando você era mais necessitado, você buscava mais. Basta começar a esbanjar um pouquinho para você se afastar um pouco. Então, se o amor é o elo, quanto mais você crescer, mais você estará ligado com Deus. Mais você estará ligado com Deus.
Deixa a coisa começar a sobrar para você ver se você ama a Deus mesmo. Porque vai sobrar. Vai, porque isso aí, a presença de Jesus Cristo, ela traz isso. É só você observar. Jesus estava reunido no deserto. Jesus estava reunido no deserto com uma multidão e os discípulos. E todo mundo com fome. Aí Jesus falou, dá comida para essa turma aí, só para provar os discípulos. Espera aí, Senhor, dá comida? Onde uma comida? Manda esse povo embora para casa, porque eles vão passar nas aldeias e vão comprar por aí. E Jesus falou, não, dai vós mesmo de comer a eles. Aí um discípulo falou, nós não temos nada, só tem aqui o meu lanchinho que eu trouxe aqui. Ele trouxe de casa, ele tinha quanto? Ele tinha 5 pãezinhos, não é isso? E 2 peixes. Jesus falou, me dá isso aqui. Cabia tudo numa das mãos, o saquinho. Daqui a pouco todo mundo comeu, milhares de pessoas, e Jesus falou, recolhe o que sobrou. Quantos cestos sobraram? 12 cestos sobraram. Traduzindo para você isso aí, estando na presença de Jesus, porque eles estavam com fome. O povo estava com fome, mas não abriu mão, ninguém levantou e foi embora, não. Se você prevalecer, se você permanecer na presença de Jesus, mesmo em circunstâncias não favoráveis, porque a fome era terrível para eles, no deserto, já há muito tempo sem comer. Mesmo em circunstâncias não favoráveis, se você permanecer na presença dele, vai sobrar na sua vida. Porque sobraram 12 cestos, igreja, na vida daquele povo. Você conhece a palavra. Eles poderiam ter ido embora. Senhor, dá licença, mas essa reunião sua está demorando demais. Você nem vigília mais, 3 dias já. Deixa eu ficar aqui 3 dias, daqui a pouco começa a sair gente fininha ali, ó. A reunião dura 2h30, quer dizer, um pouquinho mais, né? Mas é fácil ver quando você fala, agora eu vou pedir oferta, ou o bispo vai saindo de gente por ali. Deixa eu pegar meu carro na frente, senão depois eu pego o trânsito aqui. O povo estava lá no deserto, ó. Você que é apressado, que faz a coisa mal feita, você nem vai ver a sobra. Mas quem permanecer na presença dele vai sobrar. Vai sobrar, igreja, porque sobrou na vida do povo. Vai sobrar. Vai sobrar. Eu não posso acrescentar nada na sua vida, a não ser conscientizá-lo de que, amando a Deus acima de tudo, e permanecendo na presença dele, vai fazer sobrar na sua vida. Isso é certo. Essa é a única garantia que eu e você temos. É a única garantia. Nós já tivemos muitas decepções, eu e você. Sim ou não? Mas com Deus nunca. Você já percebeu? Nunca. Deus não nos decepciona. Ele às vezes permite que cheguemos no limite exatamente para nos conscientizarmos da nossa insignificância, da nossa pequenez. Mas Ele nunca desampara, igreja. É o único que pode cuidar de você de verdade. É o único. Só Ele pode cuidar. Eu só posso trazer a mensagem dEle. Você pensa que eu fiz ensaios para fazer reunião? Negativa. Nada. Isso aqui é tudo pela fé mesmo. A gente abre a boca e Deus fala o que Ele quer. E Ele está dizendo para mim e para você, não é só para você não.
Ele está dizendo, vocês não têm nada para me dar, só tem uma coisa que vocês podem me dar, é o amor de vocês. Se me derem o amor de vocês e ficarem comigo, vão ver os cestos lotados. Agora, se não, você pode escolher. É a vida e o bem, é a morte. E olha as testemunhas dele, igreja. Mostra lá embaixo. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Terra prometida, terra que mana leite e mel. Isso aí não tem nada a ver com terra, isso é figura de linguagem. Para nós, Deus está dizendo que a vida que Ele prometeu para nós só será possível se permanecermos na presença dEle. Se o amarmos acima de tudo. Do contrário, vamos passar apuros, necessidades, privações. Continua, por favor. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. A chave está ali, ó. Escolhe. Que coisa, hein? Aí, está vendo? Ah lá, o sujeito está sofrendo. Deus abandonou. Como abandonou? Leia de novo, olha lá. Olha o que Deus sugere, ó. Por favor, igreja, leia para mim. Mais alto, igreja. Escolhe. Uma vez eu fui sequestrado com a família. Eu falei para o sequestrador, para os bandidos, eu falei, escolhe. A vida, o bem, a morte e o mal. Eles deram a risada na minha cara. Você já sabe o que eles escolheram, né? Com certeza sabe. E eu já falaram tão mal de mim por causa disso no passado. É sempre assim. Cada um escolhe, igreja. Deus está falando, escolhe. Deus está falando para o católico, para o evangélico, para o espírita, para o budista, para o muçulmano. Deus está falando para você que é investido de autoridade e acha que está por cima da carne seca, mas não está. Não está. Não está. Não está. Ninguém está. Ninguém. Nem os médicos que têm um conhecimento que ajuda tanta gente. Deus toma os céus e a terra por testemunhas. Que Ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então Ele diz, escolhe, pois, a vida. Deus, Ele sugere, Ele está mandando escolher o quê, igreja? Para que vivas, tu e a tua descendência. Isso aí é extra, sabia? Ele fala, escolhe para que vivas, tu e a tua descendência. Ele é tão generoso, tão maravilhoso, que se eu opto por ele, ele promete ainda abençoar os meus descendentes. Amém, igreja? Deus está dizendo que se você amá-lo acima de tudo, Ele vai alcançar a sua família também, os seus filhos. Deus está dizendo que vai tocar nos seus entes queridos. Deus está dizendo. Deus está dizendo, ajuda aí, filho. Levanta ela, filho. Isto. O negócio tem que me soltar, libera um pedacinho para os outros. Então, não, ela queria ficar de pé para me dar um abraço, aí quer me segurar, não pode. Então a proposta de Deus é esta,
Deus não tem obrigações para conosco, não. Tem ser humano, me desculpa a expressão, é tão folgado que chega a achar que Deus tem obrigações para com ele. Por que ele tem obrigação? O que você faz para ele? Deus não tem obrigações para com ninguém, não. É o contrário. Tudo que eu e você temos veio dele. Ele é quem dá. Se tem um devedor aí, somos nós. Nós que somos devedores de Deus. Deus não deve nada para mim. Deus não deve nada para ninguém. Deus precisa de nós para quê? Para que precisa de mim? Para carpir lá o jardim? Ou como diz lá na minha terra, para capinar? Nada. Precisa não. Deus não precisa não. Mas eu preciso dele. Quando eu entro em oração, é a primeira coisa que eu falo: Senhor, eu vim falar contigo porque eu preciso do Senhor. De madrugada. É a melhor coisa que você faz. Quando você se ajoelhar, ou de pé, ou sentado, ou deitado, fala: Senhor, eu vim, esse vim sugere que você está confessando que a presença dele está ali. Porque eu preciso do Senhor. Ponto. É isso, igreja. Sua oração é forte. Quem já ouviu falar em oração forte? Eu ficava só escutando esse negócio. Ainda tem na Mundial, ainda, quer dizer, tem poucos porque já estão ouvindo o apóstolo de vez em quando aí, né? Mas o sujeito entra na televisão e fala: está fazendo uma oração forte. Meu Deus. Sexta-feira, meia-noite, hein? Oração forte, ou é meio-dia? Eu lembrei da oração dos dois lá, né? Tinha um sujeito politicamente correto, para os padrões humanos, um sujeito fiel. O fariseu. Ele pertencia a uma religião que era a mais correta, a mais radical, seguia à risca as leis de Moisés. Aí ele falou assim, ele orou e falou: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou ladrão, não sou adúltero, não sou isso, não sou aquilo, não sou como esse publicano. E Deus só olhando de banda para ele. Aí o outro lá, o que ele acusou já, o publicano, tinha até vergonha de olhar para o céu, falou: Senhor, ser propício a mim, pecador. Esse aí Deus ouviu. O outro que era o rei da cocada, Deus vai ouvir para quê? Ele disse: esse aí precisa de Deus, não precisa. Só precisa de Deus quem é pequeno, sabia, né? Quem é grande precisa de Deus para quê? Se você é grande, irmão, você está perdendo o seu tempo. Quem é pequeno é que precisa de Deus. Quem é pecador. Santo não precisa de Deus, né? É só pecador que precisa. De vez em quando aparece um aqui, ó. De vez em quando aparece. Me para na porta. Apóstolo, eu queria vir dizer para o senhor que eu sou um sujeito, que eu nunca errei nisso, nunca errei naquilo. Eu falo: meu filho, você está no lugar errado. Você devia estar pregado lá no altar, e o povo tocar em você. Você está brincando? Vai cuidar da sua vida, rapaz. Aparece esses cabras aí, sabia? Quando o altar era redondo, aí veio um que tinha 50 anos de ministério. Quem lembra disso aqui? Né? O homem acabou comigo. Ele veio com um monte de livro assim, né? Queria vender o livro dele, né? Quem já comprou pelo menos um livro meu? Levanta a mão na história. Eu nunca vi o Tutu. Mas tudo bem, entendeu? Isso é outra história. Eu quero saber o seguinte. O sujeito arrebenta. E tem precisa de quê? Você lembra porque eu cheguei na reunião, falei na hora. O sujeito falou assim: o que o senhor tem de idade, eu tenho de ministério. Eu falei: que bom, tio. Cheguei. Ele tinha 50 anos de ministério, eu tinha 50 de idade na época, né?
Não, eu tinha menos, eu acho, né? Eu falei, meu Deus, eu estou acabado, eu tinha 49, eu tinha 49 anos, o sujeito tinha 50 de ministério, eu falei, eu estou derrubado. Esse homem sabe tudo. Aí não sei se era numa terça-feira, eu achei que tinha uma multidão. Estava assim, né? Estava assim a igreja. E ele estava falando comigo lá no escritório, que ele subiu ali, que tinha televisão lá e tal. Ele falou, ó, na verdade eu vim aqui para ensinar o senhor a pregar. Eu até arrepiei. Verdade, você está indo bem, né? Vai lá, mais o quê? Eu tenho esse livro aqui, ó. Esse aqui é para o senhor pregar no domingo de manhã, esse aqui é para sexta, esse aqui é para não sei o quê. Eu falei, de qual igreja o senhor é? Ele falou a igreja dele. É bem conhecida a igreja, é uma das mais conhecidas. Eu falei, quantos membros o senhor tem lá? Ele falou, olha, minha igreja é centenária, o senhor sabe. Antes de mim tinha outro. Lá na minha já tem uns 1000 membros. Falei, tio, eu sei que o senhor tem de ministério que eu não tenho de idade, mas o senhor vai me perdoar que eu estou atrasado. Dá uma olhada ali. Abri a janelinha do lado assim para ele. Saí de dentro, tinha uma janelinha, abri e mostrei para cá. Ele falou, meu Deus. Falei, então, tio, volta lá para a sua igreja. Você está com 1000 ovelhas até hoje nessa luta aí. Não vou poder botar o seu livro aqui, não. Ué. Botar o livro dele aqui vai derrubar o negócio aqui, né? Que isso, rapaz? Eu nunca mais vi ele, tá? De pé que ele não tenha ficado com raiva de mim. Mas é cada uma que a gente escuta nessa vida, ninguém é nada não, rapaz. Ele achou que era o rei da cocada. É besteira, ninguém é nada, 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 nada. Um pastor nosso uma vez falou, eu e a bispa recebemos ele numa condição terrível na época. Ele falou, ele tinha até batido o táxi dele na época, né? Ele falou, você estava falando, ele falou, eu vou me desligar do ministério, porque eu encho uma igreja, o apóstolo me tira, eu encho a outra, ele me tira, eu encho a outra, ele me tira. Eu falei, esse é o enchedor de igreja, hein? Lá na roça, quando eu era pequeno, minha mãe botava eu para encher linguiça, já viu? Eu falei, esse cabra aí arrebenta. Não é que ele saiu e abriu, encheu aí, eu não sei porque ele sumiu. Não é verdade? Você estava, né? Ele queria dividir eu contei, a suíte lá no... É Jataí, não é isso? É Jataí que chama? Ele está aqui? Que bênção, glória a Deus, não apareceu, ué. Mas ninguém enche, o bispo me deu uma notícia boa, disse que ele estava domingo, espera que ele tenha de novo, mas ninguém enche igreja não, irmão. Que enche igreja o quê? Nem tiririca enche. Né? Que ele ainda faz umas graças, né? Eu vou encher a igreja onde? Eu não sou ator, hein? Não sou comediante, embora você dê umas risadas aí, mas eu não estou fazendo comédia, não, porque o natural, assim, as coisas que acontecem, entendeu? Às vezes já leva a gente a dar umas risadas, né? Mas ninguém enche coisa nenhuma, rapaz. Eu já cheguei na igreja, eu e a bispa evangelizamos a semana inteira. Aí domingo de manhã eu já ia assim, olhando. Quando eu chegava perto da igreja, eu nem entrava de vez na igreja. Faltava só uma meia hora para começar, eu ia assim, chegava lá. Aí o pastor auxiliar, o bispo, estava lá na frente com meia dúzia. Eu falava, meu Deus, um frio, rapaz. Eu falava, mas Jesus, cadê o povo que a gente evangelizou? Ele falava, calma, estou guardando lá para o Braz. Eu nem sabia que tinha sala. Deus é maravilhoso, lembra disso aí? Lembra, bispo? Você lembra? Um frio. Eu falava, meu Deus, eu estou com a canela doendo de tanto andar na favela. Eu dei folheto e xingamento. Às vezes eu chegava assim num lugar, tinha os bandidos tudo armados. O que você quer aqui, pastor? Porque via a Bíblia, né? Eu queria falar. Eu tenho tempo para falar, não, pastor. Está vendo que nós estamos trabalhando? Falei, trabalhando? Cruz credo. Passamos aperto. Um dia pararam a gente no monte, no meio do monte.
Aonde você vai? Eu falei, eu vou orar, pai, lá em cima. Não, aqui você não vai passar, não. Eu falei, eu tenho que orar. Eu fiz o voto, são 21 a sexta, tá faltando ainda. Lá em Jabotão dos Guararapes. Eu falei, eu tenho que subir, eu não posso quebrar minha campanha. Então tá bom, pastor, vai lá e reza por nós, hein? Rapaz, é cada pistola, cada coisa. E domingo chegar, né? Cadê o povo? Fala, Jesus, cadê o povo? Peraí, eu estou guardando para o Braz. Olha o Braz como é que está. Glória a Deus! Fica de pé. Quem entende a linguagem? Você entende? É claro que não falava, estou guardando para o Braz. Eu estou sugerindo a você que se a coisa não aconteceu ainda na sua vida, já está acumulado e vai vir sobrando. Quem entende a linguagem? Você acha que ia falar, estou guardando para o Braz? Eu nem sabia desse salão. Aliás, só tinha morcego aqui. Tinha uns pombinhos também, né? Pombinho sumiu a maioria. De vez em quando aparece um aí voando aí, né, mano? Não, Santa Mara, né? Aqui vocês comeram os pombinhos, né? Não pode não, sabia, né? Mas tem um pastor aqui que comia pombinho. Tinha? Mas é... Oh, pai. Lá em Santa Mara tem um pombinho. Quem já viu? Logo ele vai voar lá. Assiste pra você ver. Aqui eu acho que comeram. Não foi eu não, hein? Ibama vem atrás de mim daqui a pouco. Tá louco. Eu não como pombinho, não. Eu gosto de galinha caipira. Deus, Ele tem algo extraordinário para você. Mas muito grande, igreja. Muito grande. Quanto é que custa, apóstolo? Ele quer ser amado só. Mas ele não quer ser amado como barganha. Isso aí não funciona não, isso não existe. Se o Senhor me der uma casa, eu vou te amar. Fala isso para sua mulher, para o seu marido. Você que está namorando, você que vai pedir a namorada, a noiva em casamento, ou a moça que está pensando em conversar com o noivo, vem cá, você não acha que está na hora? Fala para ele, fala, bem, se você me der uma mesada aí todo mês, eu vou te amar. Ele vai mandar você passear, sabia? Sabia? Vai nessa aí. Até parece, não dá para barganhar. O amor é incondicional. O amor é incondicional. Se o Senhor me curar, eu vou te amar. Que história é essa? Não. Ame a Deus em qualquer circunstância. Mesmo no deserto, com fome. Daqui a pouco você vai ver os cestos lotados. Você entende a linguagem? Quem entende? Está doente? Ame a Deus. Já teve dia, teve noite, né? Já teve noite de eu subir o monte de São Roque, adorando a Deus, mas assim, ó. Com um galão nas costas, um livro. E um dia eu despenquei, caí. Desci louvando. E procurando para ver se algum bicho tinha me empurrado, que eu dou bronca neles, né? É brincadeira. Igreja. Quem sou eu para ensinar alguma coisa para vocês? Mas eu aprendi que a gente não tem nada para oferecer que Deus não tenha. Mas se a gente amar Deus aonde a gente for, e em qualquer circunstância, Ele cuida de nós. Ele cuida. Na relação pai e filho, o
que fica marcado não é o carro que o pai dá para a filha ou para o filho, ou a casa, ou qualquer presente. O que fica marcado é o amor que um tem pelo outro. Você sabia disso? Quem já percebeu isso? Não adianta você ficar pensando, eu vou dar isso para o meu filho, para minha filha, para ele gostar de mim. Esquece. Se você tem condição de dar, dá. Se não tem condição, ame. E você será amado, é o que vai ficar marcado. E com Deus é assim. Ame a Deus. É? Não se iluda não, pensando que você der isso para o seu filho, para a sua filha, vai gostar de você. Nada. As maiores decepções entre pais e filhos, os filhos às vezes recebem tudo dos pais que têm condições e os decepcionam depois. O que marca mesmo é o amor. Ame a Deus. Fala para ele, fala, Senhor, eu quero te amar com todas as minhas forças. Com todo o meu entendimento, com toda a minha fé. Diga isso para Deus. Peça um coração novo. Peça ao Senhor um coração novo.